Tá tudo certo? Agora sim, tudo certo, professor. Bom, então, bem-vindo aí todos à nossa primeira aula aí, aula inaugural da disciplina Mecânica Analítica do curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo Estão, né? certo. Uhum. O som tá bom? Perfeito. Então tá bom. E, então, basicamente nós vamos ver a introdução aos princípios variacionais, depois nós vamos ver uma abordagem de sistemas mecânicos, depois sistemas elétricos e depois nós vamos ver a abordagem da mecânica analítica, a aplicação dos tais princípios variacionais para sistemas eletromecânicos, tá bom? Cada aula deve ter entre 15 e 12, 15, 20, 22 slides, né? Então, eu não sei se isso vai dar, em quanto tempo que vai ter a duração dessas aulas. Mas, então vamos começar. Alguém tem alguma pergunta antes de começar? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ô, professor, qual que é a bibliografia? Então, eu vou mostrar para vocês. Tá certo. Na realidade, eu estou usando um livro-texto, certo? Uhum. Tá Tem certo. alguns livros de mecânica analítica por aí, muito bom, mas eu estou me baseando num livro-texto que eu vou mostrar para vocês essa bibliografia. Tá Mais certo. alguma dúvida? Não? Então vamos lá. A programação desta primeira aula seria mais ou menos esses temas aí. Nós vamos, as primeiras aulas, nós vamos abordar o que eu digo aí, a introdução aos princípios variacionais. E, e nessa primeira aula, eu vou falar de princípios variacionais geométricos para a estática e a construção de um princípio variacional para a estática. Então, a referência, o livro-texto que eu estou seguindo aqui, é esse livro aí do Crandall, do Carnop, Kurtz e o Pridmore Brom. Eles são professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foram, né? Provavelmente, devem estar tudo aposentados, se já não faleceram, porque esse livro aí é um livro de 1968. Então, é Dynamics of Mechanical and Electromechanical Systems. Por que eu estou usando esse livro? Eu achei um livro, texto muito interessante, porque exatamente é um dos poucos que aborda a mecânica analítica para sistemas elétricos e eletromecânicos também. Então, bom, se vocês quiserem interromper, por favor, fique à vontade, tá? Então, seria o livro-texto que nós vamos seguir. Bom, quando se faz análise de um sistema dinâmico, né? O sistema dinâmico é um sistema na realidade, a definição de sistema ela é bem intuitiva, né? O engenheiro, praticamente, ele é formado, ou profissional de nível superior, para ter uma visão, para trabalhar com sistemas dinâmicos, né? E toda a estrutura curricular está baseada, né, nessa premissa, né? Por isso que você tem os cursos de cálculo e física, geometria analítica e outras disciplinas, que na realidade está formando o aluno para fazer isso aqui, esses 4 passos que estão aqui. Né? Primeiro você observa o sistema que você quer analisar e
obtém o que se chama de modelo desse sistema, que é um modelo matemático. Isso para sistemas de qualquer natureza. Nós temos sistemas de natureza mecânica, nós temos sistemas de natureza elétrica, nós temos, inclusive, sistemas que misturam a parte elétrica com a mecânica, esses seriam sistemas eletromecânicos, mas nós temos outros tipos de sistemas também, biológico, né, econômico, e por aí vai. Então, geralmente, a formação de nível superior, ela está voltada ao profissional, a munir o profissional de ferramentas para que ele faça essa análise de sistema. E, basicamente, tem alguns passos nesta análise, que é que eu digo: primeiro, observação do sistema, depois, obtenção do modelo do sistema. Aí, o segundo passo é a formulação das equações de movimento para o modelo. Baseado no modelo que você criou, um modelo matemático, uma abstração do sistema a ser analisado, você obtém a formulação das equações do movimento para o modelo. É nessa passagem do 1 para 2 aqui que o aluno, o profissional, ele vai aplicar o conhecimento que ele tem da física, né? Os sistemas mecânicos têm toda, geralmente, a primeira, segunda e terceira lei de Newton, que você tem que conhecer para passar do número 1 para o número 2, para obter as tais equações de movimento do sistema. Bom, obtidas as equações de movimento, a terceira parte é obviamente, você vai resolver essas equações, solução das equações de movimento. Obtendo a solução das equações de movimento, você aí passa para, na quarta fase, aí, que seria a interpretação desses resultados que você obteve. Tá? Então, esse curso, essa disciplina aqui é focalizada nessa segunda etapa aqui, formulação das equações de movimento para o modelo. Obviamente, para chegar no item 2, eu já tenho que ter o modelo do sistema também. Bom, se os teus resultados são... quando você interpretar a solução desses resultados, dessa solução que você teve, se elas estão de acordo com aquilo que você está observando no sistema, se ela está representando o sistema físico que você está analisando, está estudando, então está tudo ok, você tem um bom modelo. Mas caso isso não aconteça, teus resultados não estão nada compatíveis com a prática, por exemplo. Aí você volta lá para o passo 1 e você vai... nesse modelo aqui, existem parâmetros que você pode controlar. Por exemplo, mudar a resistência de um circuito elétrico, variar a constante de mola de um sistema mecânico. Então, são os parâmetros, né? Você pode ajustar esses parâmetros, aí, obviamente, obtém novas... a solução dessas equações novamente e observa se os resultados estão compatíveis com o que você está observando na prática. Se você conseguiu melhorar a tua previsão, né, no fundo, o que você está fazendo é isso, uma previsão que vai acontecer com esse sistema à medida que o tempo passa. Se a tua previsão melhorou, então está tudo bem. Caso contrário, você teria que voltar lá no número 1 aqui e reavaliar o seu modelo, se você deve alterar ou não, para que
isso você atinge seus objetivos. Alguma pergunta até aí? Não? Tudo tranquilo, professor. Pois não. Entenderam que entenderam? Eu sou meio complicado para explicar as coisas, mas entenderam o objetivo aqui, né? Isso aqui é muito importante. A gente está trabalhando nisso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, o profissional que trabalha com análise de sistemas, ele está sempre envolvido num desses passos aqui. Bom, então, nessa disciplina, nós vamos focar a atenção no segundo passo dessa lista, que é a elaboração das equações de movimento. Para atingir o objetivo, há duas abordagens. Bom, então existe agora duas abordagens para você obter esta equações de movimento. Como eu já disse, se eu não conheço nada de física, se eu não fiz bem um curso de mecânica, se eu não fiz tanto a estática como a dinâmica, se eu não conheço muito bem as leis que regem os sistemas elétricos, eu vou ter certa dificuldade para obter essas equações de movimento, né? Mas existe duas, eu vou partir do pressuposto que vocês entendem alguma coisa disso, né? Então, para atingir o nosso objetivo, há duas abordagens, direta e indireta. Existem alguns requisitos básicos que governam as mudanças, as variações dinâmicas de um sistema. A abordagem direta consiste em transformar esses requisitos, né, básicos que governam as mudanças dinâmicas de um sistema, transformar esses requisitos gerais em um conjunto de equações simultâneas. Então, a redução algébrica dessas equações culmina com a obtenção de uma ou mais equações diferenciais chamadas equações de movimento. Geralmente, essas equações de movimento são equações diferenciais. Por que é diferenciais? Porque numa equação diferencial você tem termos que são derivadas temporais. E, obviamente, os sistemas têm esse comportamento. As equações diferenciais, elas representam bem aquilo que se observa na prática, né? Então, essa é a abordagem direta. Agora, uma abordagem indireta de obtenção das equações de movimento consiste nos tais métodos variacionais. Então, esse que aqui é o objetivo dessa disciplina. Exatamente eu mostrar para você essa abordagem direta de como resolver a obtenção dessas equações de uma outra forma. Então, ferramentas analíticas muito úteis por si só e que ainda esclarecem pontos importantes da abordagem direta. Então, é um plus, né? É isso que nós estamos vendo aqui. À medida que vai passando, vocês vão entender melhor o que está por vir aqui. Na falta da abordagem alternativa indireta, para a comparação, a abordagem direta deve ser realizada minuciosamente. Do ponto de vista da utilidade, observa-se que para alguns sistemas, a abordagem direta leva mais rapidamente as equações de movimento, enquanto que para outros sistemas, a abordagem variacional é que é mais rápida. Então, dependendo do sistema, é mais interessante você usar uma abordagem ou outra. Os requisitos básicos que regem aqui os sistemas mecânicos em equilíbrio pode ser dividido em três categorias. Então, nós estamos tratando de sistemas mecânicos inicialmente. Você tem o tal dos vínculos geométricos nas deformações, porque sistema mecânico, nós estamos aqui pensando em bloquinhos que tem massa, geralmente ligados por molas e amortecedores. Então, esse é o sistema mecânico que eu estou pensando. Com isso, eu posso tentar simular aquele sistema que eu estou observando na prática, o sistema físico. Uma coisa é o sistema físico, aquilo que existe. Outra coisa é o modelo que eu crio naquele sistema físico.
E a partir e esse modelo eu vou construir como? Através de blocos constituindo de massas localizadas e molas e amortecedores, que esse não tem massa. A massa toda do sistema está concentrada nesses blocos. Então, primeiro, os vínculos geométricos nas deformações. Os requisitos de equilíbrio das forças e as relações constitutivas que fixam o comportamento, força de deformação nos elementos do sistema. Então, isso aqui a gente vai estar sempre passando por esses três requisitos, que eu chamo de requisitos básicos, vínculos geométricos nas deformações. Quando falo deformações aqui, eu estou pensando em molas. Então, tem vínculo geométrico nas molas, requisitos de equilíbrio nas forças, tanto molas como amortecedores, como as massas, elas estão sujeitas a forças, né? E as relações constitutivas, o que significa isso? Por uma determinada mola, eu tenho uma relação que está relacionando a força com a deformação do elemento, né? Eu preciso conhecer essa relação. Como é que é? A força é proporcional à deformação? Então, F igual a Kx? Ou não? Pode por uma moladura. Então, significa que a força por exemplo, K vezes X quadrado. Não sei, dando um exemplo aqui. Então, essas são tais relações constitutivas que existem, tanto para as molas, como também para os amortecedores. Então, para ilustrar isso aí, vamos considerar o sistema mostrado na figura 1, que tem uma figura aí na frente. Antes da montagem, existe uma diferença inicial Ezinho no comprimento das molas. Então, vou mostrar ali que existe um sistema, um modelo do sistema, né? Eu vou mostrar um modelo de um sistema que é constituído de duas molas, mas existe uma diferença no comprimento das duas molas. Uma mola é mais curta que a outra quando elas estão descarregadas. Então, após a montagem, quando você monta esse sistema, por exemplo, vou unir as molas a uma massa, a um bloco de massa. Então, aí, após essa montagem, o sistema está sujeito a uma força F e possui uma posição de equilíbrio, dada na figura 1b. O problema aqui é analisar as forças e deformações nessa configuração de equilíbrio. Então, vamos mostrar a figura 1 aqui. Aí. Vamos lá. Letra A aqui. Você tem duas molas e você vê que existe uma diferença Ezinho aqui, uma com relação à outra. Então, o segundo passo aqui, eu vou unir a mola aos blocos. E o terceiro passo aqui, vai existir uma configuração de equilíbrio. Esse F que está aqui é uma força externa. E conhecendo essa força externa, obviamente, o meu bloco vai estar sujeito a três forças. A F, que é a força externa, a força devida à primeira mola e a força devida à segunda mola. Com esse propósito, introduz-se o deslocamento E1 e E2 a partir das posições de mola não deformadas. Olha aqui, ó. A partir das posições de molas não deformadas, eu vou introduzir esses deslocamentos aqui. O E1 e o E2. Né? Ou seja, quando as molas não estão deformadas, E1 é igual a zero, e o E2 é que também é igual a zero. Mas veja bem que existe uma diferença aqui na origem do E1 para o E2, que é exatamente aquela quantidade Ezinho.
Então, quais seriam os vínculos geométricos requisitos de equilíbrio e as relações constitutivas? São os requisitos básicos. Então, o requisito geométrico é o seguinte: quando eu unir as molas ao bloco, então isso aqui agora, a diferença E menos E1 mais E2, ela tem que ser zero. Os requisitos de equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, a força externa tem que ser igual à soma das outras duas forças, F1 e F2. E as relações constitutivas? F1 é a força na mola 1. Então, ela é uma função do deslocamento E1. E o F2 é uma função do deslocamento E2. Então, supõe-se que as relações constitutivas são funções conhecidas. Eu estou imaginando que as relações constitutivas das molas, nesse exemplo, eu conheço. São funções de uma variável. Não precisa ser necessariamente lineares, conforme está mostrado nessa figura 2 aqui. Então, as 4 equações precedentes representam uma formulação completa para determinação das 4 quantidades, E1, E2, F1 e F2. No caso especial das relações constitutivas tomar a forma linear, então, suponho que eu estou agora num caso especial em que as molas elas têm um comportamento linear, né? Se eu quiser determinar a força na mola 1, eu tenho que pegar o deslocamento E1 e multiplicar por uma constante K1, e assim a mesma coisa com a força na mola 2. Então, nesse caso especial, as equações podem ser resumidas facilmente substituindo essa equação 4 na equação 2. Vamos lá, voltar na equação 2 aqui. E aí, então, eliminando 2 e entre 1 e 2, obtém-se esta expressão 5 aqui, K1 mais K2E1 igual a F mais K2E. Conhecidas as rigidezes das molas, que são exatamente essas constantes aqui, a força F e a diferença no comprimento das molas exímio, obtém-se E1 pela equação 5. As outras variáveis são obtidas substituindo E1, dado pela equação 5, nas equações 1 e 4. O procedimento que seguimos, isto é, a transformação direta dos requisitos que governam o sistema em equações matemáticas seguidas de eliminação algébrica, é o chamado método direto. A seguir, vamos obter um método indireto alternativo, partindo das equações 1 até 3. Uma vez que o princípio variacional está disponível, a análise parte do princípio variacional e o resultado é uma equação, um conjunto de equações equivalente àquela que seria obtida pelo método direto. Construção de um princípio variacional. Todas as configurações nas quais as molas continuam conectadas ao bloco B, todas as configurações são configurações que satisfazem o tal vínculo geométrico, que é o primeiro requisito. E, portanto, todas as configurações que o bloco está conectado às molas satisfazem o vínculo geométrico. Então, eu vou chamar essas configurações de estados geometricamente admissíveis.
Nesses estados, é possível obter as forças de mola correspondentes através das relações constitutivas. Muito bem. Assim, as equações 1 e 3 são satisfeitas para estados geometricamente admissíveis. No entanto, as forças obtidas não satisfazem o requisito de equilíbrio. Os requisitos de equilíbrio não são necessariamente satisfeitos. Estou com um problema aqui dentro. A ideia central do método variacional é que, dentre todos os estados geometricamente admissíveis, um estado natural, tá? Agora, o estado natural é um dos estados geometricamente admissíveis, onde o requisito geométrico está sendo obedecido. E o estado natural, isto é, um estado que satisfaz os requisitos de equilíbrio. Ele pode ser detectado observando seu comportamento sobre variações infinitesimais de estados geometricamente admissíveis. Essas variações são alterações hipotéticas de um estado admissível para outro estado admissível nas vizinhanças do primeiro. Vamos chamar essas variações de variações admissíveis. Outras terminologias são adotadas na literatura, tais como os deslocamentos virtuais. Então, o símbolo tradicional para a variação de uma quantidade x é esse ΔX. O operador delta, ele tem muitas propriedades em comum com o operador diferencial. Em particular, se f de x é uma função de x, então, se x sofre uma variação ΔX, a variação de f de x é delta de f, que é igual à derivada de f em relação a x vezes delta de x. Veja aqui esse símbolo, quando eu estou tratando aqui de variação, né? Por isso chama princípios variacionais. Então, nós vamos estar toda hora falando disso aqui. Se eu tiver uma quantidade x, uma variável x, e eu quiser uma variação dessa variável, como é que eu vou chamar? ΔX. Mas isso aqui, esse ΔX não representa uma derivada. Não é isso. Como eu vou explicar. Mas ele tem muitas propriedades em comum com o operador diferencial, que é a derivada. Em particular, se o x tem uma variação ΔX, qual seria a variação de f de x? Está aqui. A variação de f de x, devido a essa propriedade comum da variação com o operador diferencial, eu posso dizer que a variação em f eu tenho que usar a derivada de f em relação a x e multiplicar pela variação de x. Aí eu obtenho a variação de f. Bom, se f de x maiúsculo, o f maiúsculo de x é a integral de 0 a x de f de xi dxi. Essa integral aqui, exatamente, eu mostrei aqui uma variação de f, dado uma variação de x. Agora estou apresentando aqui uma integral agora, de x. Se eu quero saber agora a variação da integral de x, onde isso é de 0 a x de f xi dxi. Só mesmo um lembrete aqui que eu escrevi aqui, ó. Essa integral 7 é uma função do limite superior x. A variável de integração aqui é xi. Olha aí. É uma variável fictícia. Por quê? O valor da integral não depende do nome dado para a variável de integração.
O valor da integral depende do limite superior dela, que é x aqui. Qualquer outro símbolo, tais como os neta ou eta, podia ser usado aqui. É uma dummy variável, uma variável fictícia. Poderiam ser utilizados no lugar de si. Para evitar ambiguidades, a variável fictícia poderia mesmo ser chamada de x. Eu poderia chamar a variável aqui de x. Isto é, nós poderíamos escrever assim, ó, f de x é igual a integral de 0 a x de f de x dx. Eu poderia escrever isso aqui se considerarmos que a variável x dentro do sinal de integral representa uma variável fictícia e é distinta da variável que está no limite superior do sinal da integração. Quando não há perigo de confusão, é de bom alvitre adotar a notação 7A. Ao invés da 7, por quê? Para evitar a introdução de novos símbolos. Então, bom, se eu tenho essa integral aqui agora, já expliquei que aqui a variável dummy aqui, ela pode ser substituída pela própria variável x, desde que você tenha consciência disso que foi falado aqui. Então, qual seria dada uma variação em x, qual seria a variação na integral? Seria a própria f de x multiplicado por ΔX. Então, uma variação na configuração da figura 1 envolve algumas variações. Então, tinha a figura 1 lá. Quer mostrar lá a figura 1 novamente? É nas molinhas lá. Aí, tá aqui. Qualquer variação na configuração dessa figura, ela vai envolver variações das seguintes variáveis, o E1, o E2 e a variável x. Se a variação é geometricamente admissível, isso é, se as molas permanecem conectadas ao bloco, devemos ter que a variação na variável 1 é igual à variação na variável 2, que é igual à variação na variável x. Para quem não lembra qual que é essa variável x, eu vou mostrar aqui para vocês. Não vamos voltar lá. Aqui, está mostrado aqui, ó, na figura 1b. Esse é x. Então, tem E1, E2 e x. Qualquer mudança na configuração desse sistema aqui envolve variações nessas E1, E2 e x. E, como eu mostrei, essas variações são iguais, aí, de acordo com o móvel. Agora, vamos construir um critério variacional para o equilíbrio, certo? Para obter o equilíbrio. Como é que eu faço isso? Se as forças que atuam sobre o bloco B não estão em equilíbrio, o que acontece? As forças não estão em equilíbrio. Então, a força resultante, no sentido de x crescente, é F menos F1 menos F2. Isso aqui, se não está em equilíbrio, isso aqui não é zero. Quando o sistema está em equilíbrio, quando o bloco está... Eu exerço uma função F externa, ela está sendo contrabalanceada pelas duas forças de mola, e essas duas forças de mola somadas exatamente essa força externa, então o resultado é zero. Isso acontece quando o sistema está em equilíbrio. Agora, eu estou considerando aqui o caso em que elas não estão em equilíbrio. Então, o incremento de trabalho realizado por esta força, numa variação admissível, é isso aqui. Isso aqui não é zero, vezes a variação ΔX, isso é um trabalho. Ele é positivo quando o sentido de variação ΔX coincide com o sentido da força resultante sobre o bloco.
Então, designamos 10 como isso aqui, para nós, você agora é um indicador variacional. Por quê? Ele se anula. Isso aqui vai se anular quando? Esse indicador variacional. Se o ΔX aqui é arbitrário, qualquer valor. Então, para que isso aqui se anule, o que está aqui dentro dos parênteses tem que ser zero. Então, isso aqui, para um ΔX arbitrário, se somente se a relação de equilíbrio 2 é satisfeita. Em princípio, o indicador 10 pode ser usado para testar se uma configuração geometricamente admissível proposta está ou não de acordo. A expressão 10 pode ser calculada para variações admissíveis nas vizinhanças da configuração proposta. E se 10 não se anular, para deslocamentos infinitesimais arbitrários ΔX, a configuração proposta não está em equilíbrio. Finalmente, resta transformar o indicador variacional 10 em uma forma mais útil. Primeiro, vamos inserir as condições de admissibilidade. Isso aqui é chamado condições de condições de admissibilidade. Isso aqui é condições de admissibilidade. Então, vamos introduzir essas condições nessa expressão 10 aqui, que aqui aparece o quê? F ΔX menos F1 ΔX menos F2 ΔX. Então, aqui. Como é que chama esse IV aqui? Qual o nome que eu dei? Indicador variacional. Esse cara aqui, ó. Indicador variacional. Estou escrevendo ele. O IV, indicador variacional, é o F ΔX menos F1 delta E1 menos F2 delta E2. Quando você... vamos introduzir agora as condições, as relações constitutivas. Então, essa figura 3, ela mostra a relação constitutiva para a iésima mola. Né? Temos duas molas. Energia potencial para a iésima mola é definida dessa forma. Então, aqui está a relação constitutiva para a iésima mola. Suponho que seja essa curva aqui, vai. É a relação que envolve o quê? O deslocamento da primeira mola. Esse deslocamento vai gerar uma força na mola, que eu chamo de FI. Bom, aqui está a energia potencial. É integral de 0 até um dado EI de FI dEI. Então, a nossa variável de integração aqui é o I. Como eu já disse, eu expliquei lá na integral 7, você pode usar o mesmo nome aqui, mas essa função, ela é função do limite superior aqui dessa integral. Então, essa é a definição de energia potencial da mola. A energia potencial de uma mola é definida como a integral da força da mola em relação à deformação da mola. Se o deslocamento EI está submetido a uma variação ΔI, a variação correspondente na energia potencial é, de acordo com o 8, que aqui eu já expliquei, se eu tenho uma integral aqui, como é que dado uma variação em EI, qual seria a variação na integral? Então, simplesmente você pega a força, multiplica pela variação em EI, aí você tem a variação na energia potencial. A energia potencial total V é definida como uma soma
das energias dos elementos individuais, de forma que para o sistema figura 1 eu tenho que a minha energia potencial total V é exatamente a soma das duas energias potenciais das molas 1 e 2. Então, a variação da energia potencial total, ela é a variação de acordo com a figura, com a equação 13, variação da energia potencial da mola I é dada dessa forma. Então, eu somo aqui as duas. Inserindo 15 na expressão 11, está aqui, ó. Não dá para enxergar aqui. Eu digo que eu preciso corrigir isso aqui. Depois alguém pode me dar uma ideia de como fazer isso aqui. Realmente, eu não sei tirar essa barra aqui de baixo. O professor, tenta apertar o F11. Vamos ver se vai. E não aconteceu nada. Não, né? Não foi para tela cheia. Hã? Não, tranquilo, então. Complicou aqui. Eu tenho que sair para mostrar essa expressão aqui. Vou fazer isso cada vez, então. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essas aulas aqui, eu posso passar para vocês, tá? Sem problema nenhum. Tá certo. Aquilo que não deu para ler aqui no texto, a gente... E aí, chefe? Tudo bem, filho? Aulinha aqui. Você sabe que eu me aposentei ontem, né? Saiu ontem o diário oficial. Se alguém formatar meu micro... Então tá bom. Obrigado. Colega, está feliz por ter se aposentado. Walter. Então, é isso. O indicador variacional ele pode ser escrito como F delta X menos o delta V. Vamos voltar lá, vai. E o critério variacional para o equilíbrio pode ser declarado da seguinte forma. Uma configuração geometricamente admissível está em equilíbrio, C somente C, o indicador variacional 16 se anular para variações geometricamente admissíveis arbitrárias. Essa declaração é um caso especial de um princípio variacional geométrico genérico. A demonstração fez uso de um exemplo particular. Antes de discutir qualquer generalização, vamos ilustrar como o princípio variacional poderia ser aplicado ao caso especial da figura 1, onde as relações constitutivas tomam forma linear. 4. Bom, essa aula acabou aqui, então eu pediria para o Guilherme parar de gravar.